Olá, meus amores, bem-vindos ao Jardim da Luz. Tem alguma pessoa aí que você está em dúvida? Se insiste, desiste, se espera, se vale a pena? Ou alguém do seu passado que você pensa como seríamos juntos, juntas? Aqui a gente vai fazer essa pergunta, eu vou colocar a personalidade de ambos, ver se combina. Como seria a interação de vocês e possibilidades de futuro. Então, pense em alguém e veja se qual a opção que desperta a sua curiosidade, que desperta o seu interesse. Claro que você pode pensar em 3 pessoas, pode ser do passado, pode ser uma coisa totalmente platônica e pode ser alguém realmente com quem você está vivendo algo, tá? Que a gente vai ver muito a questão da compatibilidade, com bastante conselho sobre como lidar com a pessoa dentro dos pontos fortes e fracos de cada um. Aí o tempo tá marcado lá embaixo, curta, se inscreva, ative o sininho. Na sua energia é a leitura particular. Daí você me manda uma mensagem no meu WhatsApp e eu te explico direitinho como é que funciona. Vamos lá. Número 1, eu vou fazer assim. Deste lado, eu vou colocar o feminino e desse aqui o masculino. A personalidade de vocês, para nós vermos se vocês combinam, como seria essa interação. Por quê? Se aparecer algo de ruim, eu vou falar, mas às vezes são 2 pessoas super legais que não combinam, isso também pode acontecer, né? Então você tá na dúvida aí se vale a pena investir, como que seria a relação de vocês, nós vamos ver aqui que tipo de personalidade vocês têm. Então, se vocês forem do mesmo gênero, pensa aí quem que tá mais no feminino, quem que tá mais no masculino. Se for uma relação homem e mulher, daí a gente vai colocar o feminino aqui e o masculino aqui, tá? Adapte. Vamos lá. Para o feminino, saiu o porco-espinho. O que é o porco-espinho, minha gente? Porco-espinho a gente vai falar de pessoas que, embora não sejam agressivas, são defensivas. Então, é uma pessoa que tá sempre com muito medo, assustadinha, na defensiva, tá? É um animal pequenininho, fofinho, tá tudo bem com o porco-espinho, não é um animal agressivo, não é um animal que tenha algo de errado com ele, mas uma pessoa muito na defensiva, muito desconfiada. Alguém que está buscando o equilíbrio. E onde que a pessoa está buscando esse equilíbrio? Em relações de amizade, de socialização. Então aqui mostra para mim alguém que não está aberto para compromisso. Alguém que não tá muito afim desse negócio de namorar, tá? Essa pessoa tá se curando. Essa pessoa está num momento olhando para dentro. Entende? Então aqui tá difícil de ter um relacionamento com essa pessoa realmente. E aí, se você for o feminino, repense, né? Você realmente está aberta? Se você for o masculino, a pessoa de quem você está perguntando me parece que não está aberta, que a pessoa está focada em outras coisas. Aí eu vou pegar outro baralho de tarô, porque as coisas se espelham muitas vezes, né? E aqui a gente tem a marmota. A marmota vem falar pra gente de uma pessoa que também tá mais recolhidinha. Não é alguém que esteja na defensiva, não é alguém que vai soltar espinho na cara do outro. Mas também é uma pessoa que está num momento introspectivo, recolhidinha. Então, o masculino aqui tá mais querendo, esse masculino queria realmente dormir de conchinha.
esse masculino realmente gostaria muito de ficar quietinho. Hoje tá frio, né? Queria ficar debaixo do cobertor, mas com alguém, acompanhado. Só que não dá pra gente ficar de conchinha com o porco espinho, tá difícil aqui, minha gente. Vamos lá. Não tá combinando não, tá, meus amigos? Por quê? Porque esse masculino tá querendo um amor de alma, um amor verdadeiro. Esse masculino tá querendo realizar realmente um sonho de ter um relacionamento muito romântico, muito lindo, muito fofo. Então, o masculino tá pronto para ter um relacionamento. O masculino tá aberto, tá desejando construir uma vida com alguém mesmo. Só que este outro ser aqui não está nesse momento na vida. E eu entendo, e eu nem perguntei assim sobre a interação de vocês ainda, vou perguntar. Mas ainda nem apareceu a pessoa interagindo uma com a outra. Aqui eu perguntei em que momento que essa pessoa está na vida, em que momento que essa pessoa está na vida. Essa pessoa aqui, esse feminino, está num momento de curar as próprias feridas, de vencer os próprios medos, de estar em contato com amigos. Não está num momento de querer viver uma história de amor, tá, gente? Então, infelizmente, é isso que está acontecendo. E aí, agora, eu vou pegar esse tarozinho lindo aqui, meu preferido, e vou perguntar sobre a interação entre vocês. Aí, o que que acontece quando vocês dois interagem? Como é que seria essa relação? Como seria esse relacionamento? Aí a gente tem o imperador. Realmente um masculino bastante ativo, um masculino buscando fazer isso acontecer. E aí esse masculino vai lá, faz, tenta fazer acontecer. Só que as coisas desmoronam, tá? Então seria uma relação, gente, aqui de bastante conflito. Porque o feminino não está pronto ainda, esse feminino ainda não está estruturado, ainda está com muitos medos, muita defensiva, sabe? Aí o masculino chega e quer essa realização desse sonho de construir uma vida junto, de ter um amor de alma, e as coisas ficam colidindo aqui, bastante drama, tá? Muito dramática a situação. E aí essa justiça nos leva para onde? Essa justiça leva para um recolhimento, tá? Então o que que eu vejo aqui? O masculino se cansando dessa atitude de pouca profundidade, dessa atitude o tempo todo na defensiva do feminino. Se você é esse feminino, você pode refletir sobre por que você está tão na defensiva, por que você está achando tão difícil achar o equilíbrio, por que está tão difícil para você sair do superficial. Você pode rever e procurar sanar essa coisa de ficar na defensiva o tempo todo, ficar desconfiado o tempo todo, ficar assustado o tempo todo. Isso está fazendo mal para você, né, meu bem? E se você está no masculino, se você se identificou com a energia masculina aqui, o que mostra aqui é você se cansando de tanto drama, de tanta dificuldade, você se cansando dessa
atitude, porque uma pessoa que tá tão machucada assim, que tá tão na defensiva assim, ela tem que fazer um processo interno, não dá pra gente salvar os outros, né? Você pode estender a mão, você pode, enfim, caminhar junto, mas essa pessoa está precisando fazer um processo por si mesma. É muito triste a gente viver nessa situação de medo, de ficar na defensiva o tempo todo, mas é algo que tem que ser resolvido internamente, não dá para salvar o outro, tá? Então, enfim, a resposta seria essa, tá? Uma relação conflituosa, cansativa, onde de tempos em tempos alguém se recolhe, vai lá, fica quieto, meditar, pensar. Não tá muito promissor isso aqui, tá, meus amigos? Eu vou pedir, mas vamos supor, né? Ah, mas eu amo, é o amor da minha vida. É uma pessoa legal aqui, só tá vivendo um momento muito ruim, tá bom? Então, vamos supor que você, não, eu vou tentar, eu vou insistir, eu vou ter paciência. Vou pedir aqui uma previsão de futuro, se bem que já meio que mostrou ali, né, essa pessoa que tá mais disposta, se cansando, mas enfim, se você tentar, se você insistir, afinal, é uma pessoa legal e tal, boazinha, que só tá com problemas, né, previsão de futuro. Coruja, torre, buquê e estrelas. A torre, no baralho cigano, no Lenormand, ela fala de estrutura, ela não é uma carta ruim, tá bom? É diferente. Existe o tarô, 78 cartas, e existe o Lenormand, 36 cartas, são outra simbologia, tá? Então, como tem 36 cartas só, as respostas são mais diretas. E aqui eu perguntei previsão de futuro. Num primeiro momento, a gente tem uma socialização um pouco difícil, um pouco custosa, a coisa demorando assim, sabe? Tendo que ter muita paciência, enquanto essa pessoa faz esse processo de cura, precisa comer pelas bordinhas, teria que ter bastante paciência. Mas, caso você tenha bastante paciência, caso você sustente essa estrutura enquanto a pessoa faz o processo dela, que aqui eu entendo que a pessoa quer fazer esse processo, tá bom? É só que é devagar. Daí você teria assim, devagar, poucas recompensas, construindo a estrutura junto com a pessoa, só que chega num lugar muito bonito, porque a gente termina aqui com as estrelas que falam de cura, de sonhos se realizando, tá? Mas num primeiro momento seriam pequenas coisinhas, num primeiro momento seria muita paciência, mas se você tiver essa paciência, se você tiver estrutura suficiente, se você ama tanto assim essa pessoa, saiba que é possível, que tem caminho e que a pessoa está assim fazendo o seu processo, tá bom? Então, após uma fase de drama, de paciência, comer pelas bordinhas, colher pequenas recompensas, no futuro essa pessoa supera sim, cresce sim, aí é uma decisão sua, né? Então, essa é a configuração, e aí a escolha é sua, né, meu bem? A escolha é sua, tá? Um processo difícil, demorado, mas que no futuro, e esse futuro não é amanhã nem semana que vem, sim,
você poderia fazer com que desse certo com essa pessoa, tá bom? Mas as informações estão todas aqui, você é bem grandinho. E aí, gente, a leitura coletiva, né? Então, assim, quanto vale a pena? Quão especial é essa pessoa? Quando a gente está falando de drama, que nível que é esse drama? Quão investida está esta pessoa em superar seus traumas, as suas dificuldades? Faça uma avaliação do seu caso e adapte. Porém, vamos terminando aqui com foco nas cartas finais, que são sempre as mais importantes. O buquê, que fala de coisas agradáveis, de pequenos momentos, que aí evolui para a estrela, que realmente é uma carta que fala da cura e da realização de sonhos e desejos, tá bem? Longa trajetória para chegar até um lugar bonito. Você faça uma reflexão, faça suas orações. O que eu recomendo, gente? Orar por sabedoria. Essa é a oração mais importante que a gente pode fazer, tá bom? Espero que tenha clareado, que você tenha informações suficientes para fazer a sua reflexão agora. E é isso. Curta, se inscreva, ative o sininho. Sou taróloga e terapeuta. Meu WhatsApp tá lá embaixo. Você fala sempre direto comigo, olho no olho. E aí a gente vê especificamente na sua energia. Então, vamos lá para a próxima leitura. Número 2, vamos ver aqui primeiro personalidade, para a gente ver como é que é a combinação de vocês. Do lado esquerdo, eu vou colocar a polaridade mais feminina e do direito a mais masculina, independente de gênero, veja como que vocês identificam aí. Então, aqui, o feminino tá aparecendo como o camaleão. O camaleão, ele tá de boa lá, tomando solzinho, se adapta, se camufla. Então, o camaleão, ele tem essa característica de se adaptar, né? Mas acaba que não tem muito uma personalidade tão própria. E aqui a gente vem com questões familiares muito fortes, tá? Então, o foco desse feminino é a família. E questões assim de estrutura, estabilidade. Essa pessoa tem uma tendência a se anular para pertencer. Essa é uma pessoa que é assim, né? Em primeiro lugar, sabe, pessoas que são a esposa do fulano, a mãe do fulano, entendem? Se for você, pense nisso, né? Porque que você tem se contentado em ser essa pessoa que não é por si mesma. E se você se vai se identificar com o masculino, daí você entende melhor como é que funciona a sua pessoa. Aqui no masculino nós temos a estrela do mar. E assim, a estrela do mar, a gente pensa naquela questão assim, tudo que é estrela, né, a gente vai falar de desejos, de sonhos. Então, a estrela do mar é uma pessoa bastante sonhadora, uma pessoa idealista. Vamos ver mais características aqui. Então, aqui a gente tem um masculino, assim, sensível, idealista, sonhador. E
esse masculino bem romântico. Então, a gente tem de fato aqui um masculino sonhador, romântico, idealista. No entanto, esse masculino também tem questões de orgulho, é uma pessoa combativa, uma pessoa que fica batendo de frente. Olha, ninguém é perfeito. Então, em geral, o tarô ele vai mostrar, definindo personalidades de pessoas, pontos fortes e fracos que todos nós temos. Não se ofendam com as leituras, por favor. Se um dia vocês encontrarem leituras que só elogiam, que só falam coisa boa, saiam correndo, porque aquela pessoa tá de sacanagem, porque o ser humano não é assim, né? Então, nessa leitura está mostrando para mim que o ponto forte deste feminino é uma pessoa estruturada, uma pessoa que se doa, uma pessoa que gosta de ter tudo muito bem cuidado, bem feito, uma pessoa atenciosa. Só que o defeito é que essa pessoa se perde um pouco nisso e acaba se apagando um pouco em nome desse coletivo. E aqui a gente tem uma pessoa que tem como qualidade ser alguém doce, amoroso, sonhador, idealista, que acredita num mundo melhor. No entanto, é uma pessoa um pouco orgulhosa, uma pessoa que tem uma tendência para querer estar sempre certo, sabe? Então, defeitos e qualidades de cada um. Faz sentido essas pessoas juntas, porque aqui a gente tem uma pessoa que é um pouquinho mais impositiva, né? Que gosta de ter razão, que gosta de estar certo. E aqui a gente tem uma pessoa que curte pessoas que gostam de ter razão, de estar certas, tá? Quem aparece no arquétipo do camaleão é uma pessoa que se sente atraída por alguém que tenha uma personalidade mais forte, mais dominante. E aqui a gente tem uma pessoa que tem uma personalidade mais dominante. Então, os pontos fortes e fracos estão casando bem. Estão casando bem. O ponto fraco dessa pessoa é que ela é um pouquinho submissa. O ponto fraco dessa pessoa é que ela é um pouquinho dominadora. Então, vocês estão entendendo que a dinâmica, no fim, acaba fazendo sentido? E essa pessoa é super família e essa pessoa é uma pessoa romântica, tá? Então, assim, tá tudo bem. Tá certinho aqui. Aí, vamos ver como que é essa dinâmica, né? Como que acontece quando junta esses dois aqui. Ah, olha, temos aqui qualquer coisa de não revelado aqui. Deixa eu ver o que é. Ah, tá. Fique em paz, gente, que esse 7 de espadas, ele tá falando de um desejo muito intenso de um dos dois ou de ambos, de realmente fazer essa cura junto, fazer esse negócio dar certo, tá? Então, assim, a dinâmica entre vocês dois ou vocês duas é de muita alegria, é de muita. É alegre, empolgados, é leve. Vocês são pessoas que fazem bem um para o outro, a companhia é muito agradável um para o outro. A gente tem Sol com Rainha de Paus, então existe inclusive uma exuberância, uma coisa de um achar o outro lindo, gostar como a pessoa se veste, como a pessoa se mexe, mas por algum motivo aí
Veja qual que é a história de vocês, tem um passado, tem algo que faz esse interesse mútuo ser constrangedor de alguma forma? Ou ficar meio assim, ai meu Deus, será que eu posso falar que eu tô afim? Será que não? Será que convém, sabe? E existe um dos dois que é comprometido? Tem algo aqui que faz essa situação ficar um pouquinho constrangedora. Então, vocês não estão revelando o quanto tá afim, mas os dois estão muito afim, ou as duas. Existe inclusive uma coisa assim dessa conexão ser um sonho, sabe? Para vocês. Só que tem qualquer coisinha aí que faz isso ser constrangedor, isso ficar assim, tateando, pisando em ovos, né? Posso, não posso falar, posso, não posso manifestar interesse, mas vocês super combinam, tá? É... Esse aqui gosta de levar uns tapinha, esse aqui gosta de dar os tapinha, tá tudo bem. O importante, gente, é combinar. Essa é a questão. E vocês combinam absurdamente. E tudo que esse aqui tem de sonhador, esse aqui tem de concreto, de pé no chão, sabe? A combinação aqui tá muito interessante. E aí, quando junta, vocês têm uma alegria, uma leveza, né? Esse constrangimento aqui, aí vocês têm que ver qual que é a história de vocês, tá? Mas é muito linda essa combinação. É muito lindo vocês dois juntos, tá bom? Só vencer aqui qualquer que seja essa barreira, esse constrangimento, esse impossível. Quer dizer, não sei, né? Se um dos dois for casado, aí vocês complicam a minha vida, né? Mas assim, às vezes é porque tem uma história do passado, ou o que me aparece aqui? Talvez colegas de trabalho, situações do tipo, ah, mas é médico do meu filho, como é que eu vou fazer e tal? Coisinhas assim, tem aí, né? Qualquer situação dessa, diferença de idade, não sei. Algo tem de constrangedor aqui que faz, inclusive, você vir até essa leitura e perguntar como seria vocês dois juntos. E seria lindo, tá? Seria lindíssimo. Só vencer esse constrangimento aí, essa barreira, qualquer que seja, ela não deveria ser levada tão a sério, tá? Ah, não, eu vou fazer a outra parte aqui, peraí. Eu vou perguntar com o Lenormand. Lenormand, 36 cartas apenas, é mais direto, é o baralho cigano. Como seria o futuro de vocês? Possibilidades de futuro. Trevo, homem. Nossa, pulou aqui com a montanha cobra. Eu vou deixar assim. Gente, olha, esse masculino aqui tem a pegada, tá? Quer pegar o feminino. Esse masculino aqui quer pegar esse feminino. Pássaros. Gente, o masculino aqui tá doido pra pegar esse feminino de jeito, pra pegar na pegada. Eu falei dos tapinhas, né, gente? Tapinhas de amor, tá, gente? Pelo amor de Deus, não vão inventar coisa doida aí que é complicado, tá? Enfim, eu sou terapeuta também, tá? Não complica, gente, não complica. Mas, enfim, possibilidade de futuro para vocês aqui de fato, existe qualquer coisa de constrangedor na atração sexual que existe entre vocês, como se fosse assim, seria mais fácil se vocês fossem só amigos. Para sexualizar isso, precisa vencer alguma barreira, alguma coisa aí que veja o que se encaixa na sua situação.
mas a convivência entre vocês será muito agradável, será muito gostosa, uma coisa leve. Claro que essa sexualidade aí, né? Que o masculino realmente aqui quer pegar de jeito enfim. Mas é o que combina com esse feminino, esse masculino que tem a pegada, que quer chegar chegando, que tem uma sexualização, é exatamente o que combina com esse feminino. Então aqui tá tudo em perfeita ordem, tá? Tá tudo na mais perfeita ordem, com alegria, uma coisa leve, uma coisa divertida e uma coisa que flui assim, né? Aí eu vou perguntar sobre possibilidades disso de fato ficar sério mesmo, porque aqui esse feminino curte coisa séria, curte compromisso, né? Esse feminino quer compromisso, quer constituição de família. Esse feminino não gosta de ficar ficando. Nossa, ó, total, tá? Logo de cara, coisa já assim, sem palhaçada aqui. Fica em paz, tá? Se você for o feminino, fique em paz, que aqui é coisa séria, é compromisso com a pegada. Com o plus da pegada, tá? E um homem mais dominador, que eu acho que é o que você curte, ok? Tá me falando aqui que você curte, mas enfim, de repente, sei lá, reflita sobre isso. Você realmente curte homens mais dominadores? Porque é o que você está atraindo aqui dentro dessa relação. Você está atraindo um homem mais. É isso, né? Um homem que tem uma personalidade forte, tá? Então, você tem se comportado dessa maneira mais donzela, mais submissa aí e tal. Não sei nem se eu tô usando as palavras adequadas, espero que vocês me entendam. Então, reflita, é essa mesma que você quer ser? É esse imperador aqui, com essa personalidade forte mesmo, que você quer atrair? Se é isso, então seu sonho está se realizando. Se não, reflita, pense. Tem outras opções aí para você olhar, tem outras leituras para você olhar, né? Mas se de fato você se identificou, é assim que você está se apresentando para o mundo. Tenha consciência, te serve. Então segue que aqui o negócio vai tá bonitinho, redondinho, vocês estão super combinando, tá bom? Aí, gente, a leitura coletiva na sua energia é a particular. Meu WhatsApp tá lá embaixo, sou terapeuta também, vocês falam sempre comigo, olho no olho. Curta, se inscreva, ative o sininho. Vejo você na próxima leitura. Número 3, vamos ver primeiro a personalidade de vocês, para a gente ver se a combinação é interessante. Do lado esquerdo, eu vou fazer a personalidade do feminino e do lado direito o masculino. Veja aí, independente de gênero, quem que se encaixa onde, tá bom? A gente tá falando de energia. Então, o feminino vem no arquétipo do coelho. Olha só, coelho assim é doce, fofo, agitado para lá e para cá. Vamos ver o que mais aqui. Personalidade do feminino. Olha, mais fofura, gente. 2 de copas. Imperatriz. Meu Deus, esse feminino é mega feminino, tá? É uma pessoa assim que tá muito polarizada no feminino.
2 de copas é uma carta de muita amorosidade, uma pessoa doce, doce, fofíssima. Com a imperatriz, então, aí a imperatriz vem falar de exuberância, de beleza. Nossa, gente, assim, é o cúmulo do feminino. Se a gente desenhar uma linha aqui do espectro entre feminino e masculino, a pessoa tá na pontinha da pontinha, tá? Não é para todo mundo uma pessoa assim. Vamos ver se esse masculino está combinando. Golfinho, também uma pessoa leve, fofa, alegre, verdadeira. Só pegar mais 2 cartinhas para a gente confirmar aqui que essas 2 pessoas fofíssimas, As de paus, 2 de ouros. Olha, super combinando, fofíssimos os 2, tá bom? A única coisa que eu diria aqui é que temos um arcano maior de respeito aqui. E aqui não tem arcano maior, aqui a gente tem um As. Então, haveria apenas um pequeno ajustezinho, porque essa pessoa tem mais sabedoria, tem mais presença. E essa pessoa aqui super combina, tá, gente? Super combina, mas aqui a gente tem uma pessoa mais jovem, de idade, ou e onde que a pessoa tá na vida, onde que a pessoa já chegou na vida, emocionalmente e tal. De alguma forma, essa pessoa, ela é, entre aspas, mais jovem, porque a gente pode ser mais jovem financeiramente, em termos de carreira, sabe assim? Qualquer coisa desse tipo, tá? Mas tirando isso, mega combina, porque essa pessoa chega com criatividade, com alegria, com fogo, que dá uma quebrada nessa coisa aqui meio esse feminino aqui, tão feminino, precisa de uma presença mais masculina. E o As de Paus, ele é uma carta bem masculina. A gente pode até pensar que tem uma questão fálica, né, nesse bastão, tá? E aqui a pessoa que preza pelo equilíbrio, que busca sempre o equilíbrio. E o golfinho é um animal que também representa a sabedoria. E um animal coletivo, um animal amoroso. Tá bem interessante, tá? Tá muito bom aqui. Complementou com esse pequeno detalhe de que aqui a gente tem algo, um plus aqui, uma maturidade maior em algum sentido. Emocional e talvez de carreira também. Diferenças de idade é possível aqui, tá? Uma mulher mais velha, pode ser, gente, aqui, pode ser 2 mulheres, quem tá no feminino? 2 homens, quem tá mais no feminino? Né? Tá tudo certo aí. Então, a combinação entre vocês, como que se dá? Embora tá. Tem aqui uma sensação realmente de que esse descompasso por esse feminino ser mais maduro ou mais competente em alguma área da vida, realmente acaba gerando uma certa confusão, tá? O masculino se sente um pouco inferiorizado, acaba se sentindo um pouco diminuído, mas é uma autopercepção. O feminino não fez nada, o feminino não tem culpa. Essas inseguranças,
elas são do masculino. É essa pessoa aqui que por algum motivo acaba se sentindo inferiorizada e por isso as coisas acabam um pouco tumultuadas, gera aí uma confusãozinha, tá? E aí, o que aparece aqui? Tem um cavalheiro com uma rainha. Então, de novo, o masculino mais jovem, não precisa ser idade cronológica, pode ser financeiramente, pode ser emocionalmente, mas um masculino mais jovem. Cavalheiro com rainha, é possível dar certo? Sim, é lógico que é possível dar certo. Só que quando a nossa sociedade é construída de um jeito, né, gente, vamos ser sinceros aqui, existe essa dificuldade quando é a polaridade masculina, que é mais nova, ou que não está tão adiantado na carreira, ou isso ou aquilo, tem uma dificuldade nisso, gente, vamos ser realistas, tá? Então, para esse masculino, existe uma grande vitória de falar, oh, meu Deus, essa imperatriz está me dando bola, essa imperatriz me curte, uau! Então, por um lado, a pessoa fica envaidecida, por um lado, a pessoa fica empolgadíssima, por um lado, a pessoa fica super afim, mas, por outro lado, a pessoa também se sente insegura, sente que não está à altura e isso gera confusões. Então, aqui temos um relacionamento com momentos muito bons intercalados com momentos de confusão, de mal entendido. Então, é aquele relacionamento que tem que estar sempre discutindo a relação, tem que estar sempre verificando. Você entendeu mesmo o que eu falei? Você entendeu mesmo o que eu quis dizer? É um relacionamento que eu diria assim, de alta manutenção, tá? Mas com muitas coisas boas, com muitos aspectos positivos. Porém, um relacionamento que vai requerer, ou iria requerer que de tempos em tempos tivessem conversas, esclarecimentos, um relacionamento onde essa imperatriz tem que estar sempre tomando cuidado com a sensibilidade desse outro aqui, tá? Mas não seria um relacionamento tóxico, não seria um relacionamento abusivo, nada disso. Só seria um relacionamento que precisaria tomar um pouquinho de cuidado e fazer uma manutenção, tá? Espero que tenha ficado claro, se não, deixem as perguntas nos comentários. Possibilidades de futuro, caso você decida esperar, investir, insistir, sei lá o que. Possibilidades de futuro. Estão separados, né? Caixão. Já deu BO ali naquela confusão, já aconteceu, né, minha gente? Bom, as coisas já, né, aquela confusão de que eu falei, pelas inseguranças do masculino, essa pessoa mais jovem aqui já aconteceu, né? E vocês já se separaram por conta disso. Então, você sabe exatamente o que eu tô falando, entendo. Mas, vocês têm aí uma vida social ainda para acontecer. Então, provavelmente vocês vão se encontrar de novo em situações sociais, essa finalização não é definitiva. E quando vocês se encontrarem de novo, ou toda vez que um vê a mídia social do outro, sempre dá aquele tutuzinho no coração de ambas as partes. Então vocês ou têm amigos em comum, ou vocês trabalham de alguma maneira, sei lá, vocês são do mesmo bairro, da mesma igreja, eu não sei.
tem algo aqui que faz com que, assim, vocês vão se esbarrar, vocês vão se encontrar de novo, né? E quando isso acontecer, o coraçãozinho vai bater, tanto para você quanto para ele ou para ela. E aí vai dar aquela vontadezinha de tentar de novo, sim, tá? E existem coisas boas que ainda podem ser vividas entre vocês, sim. Existem coisas legais que podem ser vividas entre vocês, sim. Como é que isso vai acontecer? Isso vai acontecer de uma maneira leve, de uma maneira singela. E aí, será que ao conviver novamente, vocês terão os mesmos conflitos? Então, existe aqui também um conselho, né? Caso você queira persistir, insistir, esperar, tentar mudar um pouquinho a dinâmica entre vocês. Se você tiver afim, se você estiver disposto ou disposta, o masculino aqui precisa se acalmar um pouco, ser menos impulsivo. Esse masculino precisa, sabe, um pouco menos, um pouco mais devagar, prestar mais atenção no que o outro fala antes de concluir as coisas, não ficar tirando conclusão precipitada. O feminino, acreditar um pouco mais, sabe, assim, reforçar mais a parte em que, eu te admiro, você entendeu? Elevar, sabe? Tentar não ficar tão superior ao outro, mostrar para o outro, mas o que você admira na pessoa? Entende? Para tentar diminuir essa distância que faz esse outro ficar tão inseguro. Você aqui, feminino, ou sei lá, quem que você é neste rolê, esse feminino é muito abundante. E isso choca um pouco o masculino. Então, tentar amortecer um pouquinho esse negócio, enaltecendo mais o que é verdadeiro. Porque se você está interessado nessa pessoa, se você está curtindo essa pessoa o suficiente para tentar imaginar como seria um relacionamento com ele, você admira algo. O que você admira? Enalteça isso, para tentar, sabe? Enfim, né? E certificar-se sempre de que o que você foi dito foi bem entendido, foi bem compreendido, tá? Então, não de ficar se explicando no sentido de se justificar, não tô falando você ficar justificando as coisas que você faz, quem você é, não. Pedir licença para ser quem você é. Se você é imperatriz, você é imperatriz. Eu tô falando no sentido de, assim, se comunicar melhor, se comunicar com mais clareza. Seria isso, tá bom? Enfim, gente, essas são as possibilidades. Espero que tenha clareado as coisas para você poder tomar suas decisões em paz aí, agir com mais inteligência social dentro desse negócio aqui, tá bom? Mas são duas pessoas fofíssimas, é isso. Vocês só são um pouquinho diferentes, né? Então tem que ter diplomacia e negociar mais aqui, porque as diferenças elas são reais. Mas duas pessoas fofíssimas, duas pessoas totalmente bonitas por dentro, assim, tá bom? Que teriam que negociar. Já falei demais. Na sua energia é a leitura particular. Sou terapeuta e taróloga. Meu WhatsApp tá lá embaixo. Você fala sempre direto comigo. Curta, se inscreva, ative o sininho para receber notificação. Muito amor e luz para você. Te vejo na próxima leitura.